Você consegue trazer, assim, na sua visão, o que você achou dessa temporada dos Bears aí de 25, hein? Eu acho que ela foi o chamado statement, né? Ela mostrou para a franquia que há sim esperança de finalmente estabelecer um quarterback chamado franchise, coisa que a gente nunca teve para valer mesmo, né? Em mais de 100 anos de história. E o head coach foi fundamental para isso. Eu acredito cada vez mais que a NFL tem uma importância muito significativa dos play callers, né? Eu acho que o último Super Bowl demonstrou muito isso, esse time do Seahawks com um play caller muito criativo do lado defensivo da bola, o McDonald. Talvez a gente tenha algo quase equivalente no Ben Johnson, no lado ofensivo. Eu acho que ele tem um potencial enorme para se estabelecer como uma espécie de Sean McVay lá em Chicago, e a franquia nunca teve isso no seu DNA, né? Suas conquistas, o seu único Super Bowl foi muito pautado na defesa, os seus outros times muito competitivos tinham na defesa a sua unidade protagonista, e a gente teve na temporada de 2025 uma confirmação de que é possível ser vitorioso e competitivo também com o outro lado da bola sendo protagonista. E eu não esperava, por exemplo, liderar, né, ganhar a NFC Norte, ganhar a divisão. Eu esperava, assim, muito equilíbrio, como se confirmou, né? Tivemos aí todos os 4 times com uma campanha positiva, mais vitórias do que derrotas, mas ali no detalhe a gente conseguiu levar essa divisão. O mando de campo foi fundamental para a gente também vencer Green Bay na pós-temporada, né? Exorcizar alguns fantasmas dessas últimas décadas que a gente apanhou tanto do Aaron Rodgers em especial, mas o Jordan Love também não sabia basicamente o que era perder para os Bears até essa última temporada. E a questão também do mando de campo foi fundamental para a gente levar o jogo contra os Rams até o último lance, né? E a questão da contabilidade, que eles falam em inglês, né? Accountability, que estava muito em falta. A temporada de calor do Caleb Williams foi um completo desastre a partir do momento que a gente manteve o Matt Eberflus como líder da comissão técnica, mudou o play caller dele 2, 3 vezes ao longo da temporada, ele não tinha linha ofensiva, então eu acho que todos os movimentos que levaram ao início da temporada de 2025 e foram coordenados pelo Ben Johnson. Claro que tem o mérito do Ryan Poles também como GM, mas a gente sabe que o Ben Johnson também, pelo salário que ele recebeu, isso também era muito raro para os Bears abrir a carteira, né, pagando aí 13 milhões de dólares por ano para o treinador, é um dos mais bem pagos da liga, faz também com méritos que ele tenha muita voz de comando, e todas as mudanças que ele implementou, finalmente apostando nessa trincheira aí ofensiva, foi fundamental para que ele estabelecesse o jogo terrestre, que é a grande marca dos ataques do Ben Johnson. A partir do jogo terrestre que ele consegue fazer com que o play action dos quarterbacks também encaixe melhor e o jogo aéreo flua de uma melhor forma, e fazer também com que o Caleb Williams jogue under center, né, que era algo que ele tinha muita dificuldade no seu ano de calouro, quase não conseguiu fazer enquanto era quarterback de college. Então eu acho que essa transição agora do ano 2 para o ano 3, já ele tendo conseguido tanta fundação a partir dessa chegada do Ben Johnson, promete muito, apesar das nossas preocupações com o lado defensivo da bola, né? Acho que daqui a pouco a gente vai falar de draft e endereçar um pouco mais esse assunto, mas para falar ainda de 2025, eu acho que superou sim as expectativas. A vitória nos playoffs contra Green Bay, além da última jornada aí na pós-temporada, também vão ficar marcadas para sempre aí na memória do torcedor, e essa cultura vencedora que a gente tanto sentia falta, eu acho que é o que mais importante fica aí como carimbo dessa chegada do Ben Johnson e a estabilização aí do Caleb Williams como franchise quarterback. A gente ainda tem que endereçar alguns problemas no elenco, é claro, não sei se a gente está na primeira prateleira dos contenders aí na NFL, mas a postura competitiva que tanto fazia falta finalmente está entre nós, e com os ajustes sendo implementados aí para os próximos anos, acho que dá para sonhar muito grande, sim, muito alto. Quem sabe já esse ano, eu acho que não somos favoritos absolutos na conferência, mas dá para brigar, só que se a gente continuar nesse processo que é muito bem trabalhado, acho que pelo menos no médio prazo aí a gente pode alcançar voos bem altos. É uma temporada marcante, uma temporada que fez a gente ver os Bears com outros olhos, né? Porque, como você falou das temporadas anteriores, o Matt Eberflus, o próprio Matt Nagy lá atrás, quando o Matt Nagy entrou na equipe, a equipe começou bem,
ganhar alguns jogos, né? Começou a mostrar um pouco de força, mas boa parte, na verdade, muito disso era por questão defensiva, e ele apostava muito no jogo aéreo, e aos poucos o jogo terrestre, eu via que o jogo terrestre estava deficiente. Na questão ofensiva, a gente vê o Ben Johnson já não deixando passar nenhum detalhe, né? Ele vai cuidar da linha ofensiva, ele vai lá, resolve o seu corpo de recebedores, ele vai atrás de um running back, ainda que tarde no draft, mas ele foi atrás de um running back para complementar, e o cara foi peça fundamental na temporada de 25, então ele foi trabalhando o ataque como um todo para garantir uma segurança ao Caleb também, que sofreu muito com essa questão do sacks, algo que Justin Fields sofreu também no ano anterior, e também, acho que, se eu não me engano, até o Trubisky também sofreu com essa questão, né? A gente tinha essa deficiência na linha ofensiva, e isso pesou bastante para que esses planejamentos não conseguissem avançar, e a gente pagou, né? Foram temporadas sucessivas com resultados bem abaixo do esperado. E quando vem o Ben Johnson, ele muda a cultura, como você falou, uma cultura vencedora, é uma cultura que vem como o famoso soco na boca do estômago dos adversários, né? Porque ele é em posição física total, então trabalha bem ali com a sua linha ofensiva, trabalha bem com a força, né, dos seus recebedores também bloqueando, com os running backs. A gente vê o DeAndre Swift me surpreendeu, por exemplo, porque ele sempre foi um cara muito ágil, e eu dificilmente via ele encarando tackles, e nessa temporada eu vi ele quebrando tackles, ele baixando a cabeça. Então eu vi que essa questão, esse feedback que o Ben Johnson dá para os seus atletas, para a comissão técnica, é um feedback que extrai o melhor desses caras. Esses caras jogam por ele, inclusive hoje é aniversário do Ben Johnson, então se você tiver aí o contato dele, manda os parabéns. Quem dera, viu? Mas que dia legal para a gente fazer a live, né? Merece nosso comandante aí, todos os parabéns. E aí a gente está vendo uma nova temporada se desenhando, né? A gente teve uma temporada surpreendente, que a gente gostou dos resultados, e alguns confrontos da nova tabela começam a pipocar. Até o momento não saiu nada dos Bears, mas existe um rumor dos Bears estrearem contra o Seattle Seahawks no primeiro jogo de quarta-feira da NFL, cairia, se eu não me engano, no dia 9 de setembro, né? E para essa temporada, quais as expectativas? Porque a gente viveu tantas temporadas sem grandes expectativas, e agora a gente sai de uma temporada com vitória dos playoffs em cima do rival. Nos últimos 5 confrontos temos 3 vitórias, poderiam ser 4, ou até 5, né? Porque teve um field goal lá que foi bloqueado, mas teve uma falta que não deram também. Enfim, e agora? Qual que é a expectativa para 26? Então, eu acho que a torcida precisa ter expectativas, mas focar mais no desempenho do que no resultado, porque a gente tem que lembrar que continua integrando, talvez, a divisão mais forte aí da NFL, o Detroit Lions, que vai querer reajustar seus play callers a partir do momento que perdeu os seus coordenadores, tanto ofensivo quanto defensivo, um deles, ainda bem, o Ben Johnson, agora nosso treinador, e vai ter um calendário muito tranquilo por ter terminado a última temporada na lanterna aí da NFC Norte. Então segue sendo um time muito forte, um elenco muito completo, que eu acho que fez um bom draft, inclusive, e a gente teve dificuldades contra o Detroit Lions também ano passado, né? Foi o único time que nos varreu aí na divisão, 2 derrotas, uma delas acachapante, né? Naquele início de temporada que a gente ainda não estava se encontrando, depois da bye week que o time deslanchou. Então temos que tirar essa pedra do sapato, e o Green Bay Packers, com o Micah Parsons saudável, a gente sabe que também é um time bem complicado
de se lidar. E o Minnesota Vikings, a gente não pode esquecer que sem quarterback nenhum ano passado, eles ficaram por uma vitória de se classificar para os playoffs como líderes da divisão. Eles encaixaram uma sequência de 5 vitórias ali no final da temporada, também terminaram com campanha positiva, mesmo com vários problemas na principal posição do jogo, e agora trazem o Kyler Murray, que não é a solução a longo prazo, mas pelo menos é um quarterback funcional em comparação ao DJ McCarthy. E como eles têm um treinador muito bom também, que é o Kevin O'Connell, que é um play caller ofensivo muito inteligente, e em especial trabalhando quarterbacks, eu acho que vai ser uma divisão bem difícil. Então eu acho que é muito possível que 2 ou 3 times se classifiquem nela, e ou o único que sobrar, ou os outros 2, não terem uma temporada decepcionante. Talvez uma nova temporada com todo mundo com mais vitórias do que derrotas, e pode sobrar aí para qualquer um dos 4 times. A partir disso, o que eu acho que é o mais fundamental é a gente seguir focando no desempenho do time como um todo. Eu acho que o Dennis Allen, do lado defensivo da bola, até pelas últimas entrevistas que ele deu, ele está se cobrando para fazer a defesa ter mais a cara dele. Eu acho que ele não teve tanta oportunidade assim, porque na última free agency a gente focou muito no ataque, e isso era importante para a chegada do Ben Johnson. A gente gastou muito na linha ofensiva, e a gente viu o resultado que isso deu, é a pedra fundamental do nosso time, e agora eu acho que poderia ter trabalhado um pouco melhor essa off-season do lado defensivo em termos de contratações de free agency e draft, acho. Mas o que eles disseram desde o começo é que ele precisava de mais velocidade, e isso foi endereçado. Acho que a nossa dupla de safeties agora é muito interessante, com o Kobe Bryant e o Tiedemann, nossa escolha de primeiro round, e os linebackers também deram uma rejuvenescida. O Devin Bush, eu acho que é um cara que está passando debaixo do radar, mas é bem interessante aí chegando no Cleveland Browns. Vamos esperar também que essa defesa não lide com tantas lesões como lidou em 2025, para que o Dennis Allen consiga complementar melhor esse ataque, que vai com certeza continuar se desenvolvendo muito bem nas mãos do Ben Johnson, também bater na madeira para ninguém se machucar do lado ofensivo da bola. A gente teve essa sorte também ano passado, todas as pedras fundamentais, os principais jogadores ali se mantiveram saudáveis ao longo de toda a temporada. Então, eu acho que enquanto o Caleb Williams seguir progredindo, né? Ele diminuiu muito os turnovers, por exemplo, e os sacks de uma temporada para outra no passado, e esse jogo under center para que ele encontre um melhor número de jardas de forma mais consistente, e principalmente a completion percentage, que foi um problema dele ano passado, né? Completar uma porcentagem maior de passes jogo a jogo, isso vai ser o que a gente tem que ficar mais de olho no ataque, e a defesa ter mais a cara aí do Dennis Allen, que eu acho que é um cara bem veterano, e se não é o coordenador defensivo ideal, cheio de potencial que a gente poderia almejar, ele é um cara que, não sendo o protagonista do time, pode sim coordenar essa defesa para que ela complemente o ataque que vai seguir sendo o nosso protagonista. Então, assim, claro que eu quero que os resultados venham, uma nova temporada de 11 ou mais vitórias é o objetivo, mas sabendo das dificuldades da divisão em especial, o calendário também, por a gente ter liderado a divisão, quando pega os líderes das outras divisões, acaba sendo também um pouco mais complicado, por mais que seja bom o fato de que a gente enfrente ambas as divisões sul, né, nessa temporada, em especial a NFC Sul, que segue sendo a pior da NFL, com alguma discrepância, acho que é bem claro isso. Esses jogos a gente não pode perder, né? Quando a gente tiver o favoritismo claro, a gente tem que confirmar. Se acabar perdendo 1 ou 2 desses jogos, aí, pelos detalhes e a força da nossa divisão da NFC Norte, pode ser que a gente fique fora dos playoffs. Mas se o Caleb Williams melhorar a sua completion percentage, melhorar a questão do jogo aéreo, e a defesa também se mostrar mais competitiva e não depender tanto de turnovers, como foi o caso ano passado, né? E isso é muito difícil de repetir de um ano para o outro. Se a gente conseguir melhorar as métricas que são mais previsíveis, né, jogo a jogo, de jardas e big plays cedidas, por exemplo, para os adversários, eu acho que mesmo se a gente não se classificar para os playoffs ou ter uma temporada diferente em termos de resultado, vai ser o mais importante pensando no médio prazo, porque a gente segue numa divisão bem difícil.